Pronto. Bom, bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula começa um pouco mais cedo e eu acho não, a gente pode começar a fazer a discussão, porque são dois blocos de discussão, né? Nessa aula síncrona. Então, é, depois quem não conseguiu chegar logo no início pode assistir essa parte da aula também, pegar a discussão. E espero que essa semana tenha sido uma semana mais tranquila para vocês, que a gente tinha um trabalho conjunto, né, das duas disciplinas, e a gente está fazendo a transição da, do debate mais teórico, conceitual, para um debate mais aplicado à sala de aula. E aí, nessa semana, a gente começou pensando na educação infantil, o que é uma leitura de ambiente na educação infantil, como que o ambiente é algo bem mais amplo do que meio ambiente, né? O ambiente, de uma maneira geral, o espacial, a formação da coordenação motora. E aí, eu proponho que a gente faça a primeira semana, a primeira parte da aula, um debate ainda sobre as visões de sustentabilidade, que a gente viu até na aula síncrona passada, a gente tinha visto a perspectiva do ecologismo dos pobres. E daí, essa semana que passou, depois da aula síncrona, a gente teve um olhar sobre sustentabilidade na perspectiva das empresas, né? Das mega empresas até. O Conselho de Desenvolvimento do Conselho Desenvolvimento, não, o Conselho Empresarial Brasileiro, que é quem faz aquele vídeo que vocês assistiram, e o texto também, mostra uma visão de sustentabilidade, como o capital entende a sustentabilidade, como ele tem lido ela, como ele tem se apropriado dela. Então, eu acho que é um momento também para a gente contrapor as duas visões, se é necessário contrapor, ver em que pontos, em que aspectos elas se aproximam, né? E se é possível fazer aproximações, se é possível pensar em conciliação de interesses ou não. É um pouco nesse sentido que eu provoquei as duas visões, né? A gente refletir sobre esses olhares, né? Que são lançados a partir da perspectiva como cada uma dessas correntes de pensamento lê e atua na realidade, né? Alguém quer começar com algum comentário de problematização? Deixa eu ver se alguém se inscreveu aqui no chat. Eu acho que não, né? Bom, acho que o primeiro ponto que vale a pena da gente pensar, não porque é o mais importante, mas porque é um ponto que claramente é muito diferente entre as duas perspectivas, é a disponibilidade de recurso financeiro que elas têm para poder fazer os seus projetos caminharem, né? Então, a gente viu na semana que a gente debateu o ecologismo dos pobres, como essas iniciativas são relacionadas com a realidade, né, com os desafios que a realidade impõe, mas eles nascem basicamente do esforço voluntário e coletivo, né, da consciência coletiva, tem toda uma formação de base, e é aí que eu entendo que a escola atua também, né, na formação da consciência de coletividade, da necessidade de se assegurar a salvaguarda dos recursos naturais, ou se a gente quiser chamar de bens naturais, como chama o IPBS, é, tanto para o uso racional dessas gerações que estão aí, quanto das gerações futuras, né? Então, isso é um trabalho difícil, árduo, amplo, que envolve muito a percepção a partir da própria realidade, né? Em geral, os sujeitos que se mobilizam são aqueles que estão enfrentando o problema no dia a dia, né? Então, são iniciativas muito focadas na resolução dos problemas que se apresentam no dia a dia das pessoas. Enquanto que na perspectiva do empresarial, a gente vai ver quase que a apropriação do debate ambiental para a transformação dele em lucro. Então, quando você pensa assim, empresas ambientalmente comprometidas, produto ambientalmente correto, é,
compra consciente, consumo consciente, né? São conceitos que foram criados pelo capital para incentivar o consumo, né? Ainda que seja um consumo diferenciado, não deixa de ser um consumo. Quer dizer, se esse debate não tiver associado a aumento do valor do produto, aumento da capilaridade do produto em diferentes grupos sociais, dificilmente ele vai ser incorporado, esse conceito, esse debate vai ser incorporado pelas empresas, né? Então, existe, por um outro lado, elas têm uma força muito grande para utilizar do seu capital, porque elas não veem o gasto ambiental como um gasto, né? Elas, nesse caso, elas estão olhando para o gasto ambiental como um investimento que agrega valor às suas marcas, né? Quando a gente pensa nos fóruns de desenvolvimento sustentável, quais são as empresas que estão lá? São empresas que vendem esse conceito junto com seus produtos. Para quem já viajou, por exemplo, na Azul, a Azul é uma empresa que se propõe, se apropriou do debate ambiental, então ela oferece Coca-Cola para as pessoas tomarem, mas no final ela diz assim: agora nós vamos passar com uma sacola amarela, porque a Azul é uma empresa ambientalmente comprometida e vamos recolher todas as suas latas de Coca-Cola para que a gente possa enviar a reciclagem consciente. Azul, cuidando de você e do nosso planeta. E, e isso é o debate ambiental feito por uma empresa, né? Assim, a gente não vai negar a importância da reciclagem, né? Mas me soa quase que hipócrita, né? Ofertar uma lata de Coca-Cola num voo, né? Que assim, se a gente pensar, o debate ambiental faria ela entregar um suco natural numa garrafa, e, né? Servir vários copos com uma mesma garrafa, ao invés de ofertar uma Coca-Cola cheia de açúcar, cheia de sal, né? Que voou, assim, a pegada ambiental da produção é muito alta, não tem ligação com o desenvolvimento regional, o capital é internacional, né? Então, servir a Coca-Cola e recolher a latinha dizendo que você vai fazer preservação da natureza ou que com isso você é ambientalmente comprometido, me parece estranho. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como vocês perceberam essas duas correntes, assim. Alguém quer começar? Porque depois que quebra o gelo, a gente vai embora e não consegue parar, né? Ou meia hora mais cedo é tão mais cedo que os neurônios ainda estão todos congelados do sono. José, você abriu a câmera, você vai falar? Aí, gente, bom dia. Entrando agora, bom dia. Bom, José, bom dia. Alguém quer problematizar, gente? Porque a partir dos comentários de vocês é que a gente é, desenvolve o raciocínio, né? Bom dia, professor. Bom dia, Albert, por favor. Eu coloquei ali no chat, me inscrevi. Eu acho que você não viu mais, né? Porque eu não sabia. Mas bom dia a todos e todas, né? Você colocou essas questões, eu acho que elas já estão um pouco, né, assim, diluídas e já estão consideravelmente abordadas, acho que desde aquele terceiro texto sobre uma abordagem política do meio ambiente, que ele já traz alguns pontos, né? Colocou também, eu acho que um pouco um pouco da polarização que tem da concepção do que é, né, o debate ambiental, né, na perspectiva pelos de baixos e na perspectiva do capital, né? E por que eu estou colocando isso assim? É porque eu não estou querendo cercear o debate assim, de forma alguma, mas eu fiquei pensando aqui, né? O que você tinha colocado logo no começo, assim, né? Eu não sei se a nossa aula vai ser dividida em duas, ou se hoje é o momento dividido em duas, mas é porque eu fiquei assim pensando, os neurônios ainda estão um pouco devagar, né? Poxa, acordar 8h30 em pleno sábado
Não tem jeito, a gente, a gente sabe como é. Mas pensando nesse debate entre sustentabilidade empresarial, né, esse debate de concepções, né, como contrapor isso no campo educacional? E aí pode parecer uma pergunta, poxa, essa é uma pergunta que a disciplina vai responder, né, que ela se propõe. Mas eu acho que da gente pensar aqui é porque um texto, acho que até abordou isso, né, de que a educação ambiental, às vezes, ela vem numa perspectiva transdisciplinar, e a gente sabe, né, que a educação ambiental ela não é de propriedade da geografia, ela não é de propriedade da biologia, tampouco da sociologia ou outro campo científico, mas ela é uma forma de ver o mundo específica que vai se atravessar. Mas como que a gente materializa isso no campo educacional, assim? Quais práticas e para quais anos? E aí cai numa coisa que eu acho que é muito cara para a gente, sobretudo a gente aqui que está discutindo o ensino de geografia, que é o currículo, né? Eu acho que muitas disciplinas já estão debatendo o currículo enquanto campo de poder. Me lembro muito bem na graduação, quando a gente participou do NDE, que era o Núcleo Docente Estruturante, que era a reforma do currículo. E aí a gente vê o quanto que o currículo ele faz diferença dentro da formação do sujeito e o quanto que ele é disputado, porque é a concepção do que é geografia, é a concepção do que é uma educação ambiental, é a concepção do que é uma geografia política, do que é isso, aquilo, e as pessoas vão disputar. E aí, enfim, para além da disputa, né, do que a educação ambiental, porque a gente vai ter que fazer essa disputa, né, tanto nos espaços onde a gente trabalha, mas como é que a gente faz essa disputa para isso estar no currículo, né? Por mais que não seja se apropriando de uma forma unilateral, tá nu de geografia, tá nu disso, e a gente sabe que hoje cada vez mais o currículo está se esfacelando, né, por conta da nova BNCC, agora são as humanidades, que é aquele currículo globalizante que não dá conta de nada, né, que é conteudisticamente falando esvaziado, né? É um pouco da tendência que a gente está vendo, né, dentro dos campos educacionais, né, das tendências impostas. Mas assim, voltando e tentando amarrar para fechar, a gente fazer eu acho que a gente aqui mesmo, né, você falou, vamos tentar dar o primeiro passo, né, mas a gente tentar dentro do campo do ensino de geografia, né, pessoal, pensar mesmo, gente, porque isso está na nossa mão, está na nossa mão, por quê? Porque ainda, eu não vou falar que é incipiente, mas se não está pronto, dado, é porque isso ainda precisa ser, de certa forma, construído. E aí construído no sentido prático, de colocado na sala de aula, e em determinados momentos até teóricos, né? Não vamos falar que já não tem produção. Eu não domino, não é meu campo educação ambiental, mas enfim, a gente precisa sustentar ainda mais o debate da educação ambiental dentro da escola. E eu estou colocando isso porque eu acho que os companheiros aqui devem ter a mesma dúvida que, assim, a mesma angústia que eu, que é, cara, como é que eu coloco para jogo educação ambiental na sala de aula, assim, na minha prática? Porque é isso, eu estou debatendo educação ambiental, eu sei que é um debate de concepção, mas para além é um debate de ressignificação do sujeito, né? De uma outra relação homem-natureza. Mas como é que eu vou chegar para o aluno sendo que a maior admiração dele é comprar algo de plástico, é comprar algo industrializado, que é isso que o permite, né, se inserir socialmente, que é isso, né, a lógica do consumo, a sociabilidade do consumo. Então, a gente pensar um pouco nisso, assim, começar a pensar caminhos, porque, gente, toda vez que eu penso, eu travo. Eu sei que eu preciso mais ler, mas a rotina da vida impõe pra gente outros caminhos, mas toda vez que eu pego isso, eu falo, cara, eu não sei como é que eu vou transformar isso num debate factível para o meu aluno aqui do ensino fundamental que está me pedindo para comprar um doce. Eu falo com ele, vai comer uma fruta, só falta ele fazer assim para mim, sabe? Eu falo, pô, você tá me tirando. Mas, enfim, trouxe um pouco essa angústia e pensar um pouco, né? Eu acho que o foco central, assim, para mim, finalizando, né, pensar no campo educacional, quais esferas a gente pode avançar nesse debate, né? Tanto no currículo, tanto nas práticas pedagógicas, né? Enfim, é isso. Desculpa, assim. Não, eu acho ótimo, Albert. Eu acho que, inclusive, essa inquietação, assim, ó, nós já fizemos esse debate, né? A gente já tocou vários desses aspectos. Exatamente, exatamente nesse sentido que eu estou querendo trazer. Como a gente transforma isso em perspectiva de ação, mesmo considerando, né, tendo lá como plano de fundo de que a gente não vai alterar o comportamento dos nossos alunos de imediato, né? Porque, né, isso é uma questão que envolve uma cultura.
Mas mesmo dentro dessa cultura, né? Então, assim, a minha perspectiva é, quem nunca ouviu falar dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU? Esse é um tema que está aí, ele é abrangente, existe uma campanha mundial de divulgação. Nós, no contexto da sala de aula, usamos ou não usamos, mesmo tendo em vista que esse é um conceito que vem da ONU, ele vem na perspectiva do Banco Mundial, do capital. Não, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não foram construídos a partir da base, né? A partir do popular, a partir de uma perspectiva, por exemplo, do ecologismo dos pobres, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram construídos na perspectiva das megacorporações, que são quem controlam os estados e fazem o debate ambiental na ONU, né? Então, mas eles estão aí, eles são desafios colocados para o mundo, e existe financiamento, existe hoje até exigências assim para os estados se alinharem aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A minha questão é possível conciliar? É possível trabalhar, de certa forma, trabalhar esses conteúdos de forma crítica? Assim, a gente consegue trazer esse debate para a sala de aula, por exemplo, em relação aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com esse arcabouço crítico de quem constrói, como constrói, por que alguns sujeitos, por que alguns objetivos não estão incluídos nesses 17, por que algumas nações ficam completamente alheias a eles, quando você fala assim, água limpa para todos. Como que faz esse debate né, em diversas situações, e como que os países se alinham a ele, e como que a educação problematiza isso, né? Seria uma pergunta, na verdade, assim, é possível conciliar, porque na fala do Albert ele colocou bem claro, como que a gente se contrapõe a esse debate. Se contrapor a ele, eu acho que é até mais fácil do que se utilizar dele para uma perspectiva crítica de ensino. Porque sem ser reducionista, né, ou superficial, acho que por causa disso a preocupação com tantas aulas de questão conceitual, né? Para a gente não estereotipar o debate, para a gente não ficar na superfície dele, né? Entendendo que esses assuntos não vão chegar só na geografia, mas eles estão fortemente na geografia. Quando você fala de ONU, quando você fala de organizações internacionais, acordos internacionais, por que alguns países entram, por que alguns países não entram, como são feitas essas negociações, quem controla as negociações da ONU, né? O que são esses objetivos colocados para o planeta, como é que isso repercute na realidade dos países. O debate ambiental é central para isso, né? O Brasil acabou de ratificar o Tratado de Nagoya, que fala da biodiversidade e questões genéticas, mas não ratificou, por exemplo, o Acordo de Paris, né? Que também é uma proposta construída na ONU, né? Deixa eu ver. Alguém quer fazer algum comentário na sequência? O Rodrigo abriu a câmera. Não pediu para falar. Pessoal, eu não consegui acompanhar o chat aqui com todos. Se tiver alguém inscrito, pode. Aqui a Letícia fala, as empresas fazem a sua visão de ambientalmente correto de acordo com o seu marketing, de acordo com o seu interesse. Com certeza, sempre vão existir pessoas contratadas especialmente para transformar qualquer debate em produto, né? Hoje a gente tem um debate, um crescimento considerável na sociedade do debate de gênero também, e as empresas já se apropriaram dele também. Né? Então, assim, existem pessoas esperando para entender qual que é o comportamento social, monitorando redes sociais, acompanhando a psicologia coletiva, para agregar esses valores nos produtos e aí tornar esses produtos mais, digamos, mais carismáticos, né? A Vale faz inúmeras propagandas ambientais e a lama de Brumadinho está lá no meio da estrada, assim como inúmeras outras empresas pregam ambientalmente correto, mas que no fundo querem atingir o público que tenta fazer de sua parte com o meio ambiente. Então, na verdade, se a gente pensar, a Vale ou qualquer outra empresa, né,
a grande maioria das empresas tem uma pegada ambiental enorme. Então, elas precisam de construir, que é um pouco, gente, o debate das narrativas. Se vocês prestarem atenção no fenômeno que está acontecendo, o fenômeno político que está acontecendo agora no Brasil, nós tivemos a anulação daquele processo do ex-presidente Lula, e na sequência um discurso do Lula, onde ele atacou vários pontos em relação ao enfrentamento da Covid, e na sequência você já tem o presidente da República aparecendo com máscara para assinar documentos, aparecendo um globo esférico numa rede de transmissão. Quer dizer, como eles imediatamente incorporaram a contranarrativa para tentar desqualificar os ataques que tinham recebidos, incorporaram esses ataques e já transformaram eles em ações propositivas. E aí você vê na sequência um membro da família do presidente já postando assim, a vacina é a nossa única arma, e o Zé Gotinha armado com uma seringa de injeção, né? Quer dizer, você percebe que isso não é empresarial. A gente vive com a realidade midiática hoje, com acesso à internet, os grupos de redes sociais, os grupos em geral, uma disputa muito acirrada das narrativas, né? Então, será que a gente consegue trabalhar uma mudança de postura no imediato? Será que isso realmente compete a uma disciplina, ou a um conjunto de disciplinas, ou uma proposta da educação? A gente vai conseguir atuar nessa realidade imediata? Quer dizer, a escola, até onde chega o poder da escola de transformação, né? Ou a gente vai ter que trabalhar melhor a questão crítica e o debate crítico da clareza da disputa das narrativas, né? Por exemplo, para mim que esse é um tema, o contexto atual, que tem uma questão ambiental de fundo também, mas ele é um tema, por exemplo, para ser abordado na intersecção com a história, com a linguística, né, com a língua portuguesa, porque o que a gente tem ali é o discurso e um contradiscurso sendo produzido imediatamente em sequência quando você vê que ele teve capilaridade. Então, as empresas não são diferentes disso, elas não atuam com outra lógica, né? A lógica é essa de monitorar o alcance das ideias e revestir as ideias de novas roupagens para tornar elas atrativas ao seu público. Então, você vai ver, por exemplo, o debate de gênero, o debate da diversidade sexual sendo muito bem incorporado pelas empresas de cerveja, por exemplo, né? Porque receberam muita crítica no passado com a estereotipação da mulher, né? Hoje você vai encontrar até propagandas relacionadas aos movimentos da diversidade. Por quê? Porque é um público que consome e precisa ser incluído. Você não vai, a empresa não está interessada em reforçar estereótipos ou preconceitos. Na verdade, ela está interessada em atrair mais consumidores, né? Então, ela vai atuar sem ética, sem ética no sentido da coerência ética, né? Ao longo do tempo na sua atuação. Se o público muda, se a narrativa muda, eles tranquilamente trocam o discurso pelo discurso oposto, sem coerência, né? Atendendo ao lucro, né? A vontade e a necessidade do lucro. Professor. Sim. Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia, Kelly? Estou para dizer para o senhor que de implantar uma consciência crítica nos alunos já me deixa muito satisfeita. O discurso que o Brasil levantou ano passado foi que, ao privatizar o saneamento básico, o levaria para todos. Igual situação foi feita na África do Sul, e por conta do encarecimento da água tratada, houve um aumento das doenças e um aumento das mortes. Então, se eu conseguir colocar essa consciência crítica, posso dizer que eu já estou satisfeita. Não, com certeza, também acho. Quando alguém falou aqui que a palavra consumo aparece na BNCC como uma palavra central, e os debates
ambiente e sustentabilidade são tangenciais, né? É basicamente isso, porque, em essência, a BNCC, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, todos eles estão comprometidos com o crescimento. Então, eles não vão enfrentar ou trazer causas ou bandeiras que se contraponham à ideia de que o desenvolvimento precisa continuar acontecendo. O desenvolvimento, nesse caso, é sinônimo de crescimento econômico, né? Crescimento. Justamente isso teve no centro do debate que optou por utilizar o termo desenvolvimento sustentável e não ecodesenvolvimento na conferência que debateu esse tema, né? Então, o crescimento econômico é central nesse processo, e é isso que torna ele oposto às perspectivas populares, né? Porque, nesse caso, está salvaguardado o lucro das corporações, né? Enquanto que, numa perspectiva popular, a gente teria a garantia da qualidade de vida, né? E a garantia da qualidade de vida passa por várias outras dimensões que não necessariamente assegurar o crescimento econômico a qualquer custo, né? Assegurar o crescimento econômico a qualquer custo nos rende hoje mais de 2.000 mortes por dia, né? E isso é um debate ambiental também, porque a qualidade de vida tem uma relação direta com o nosso impacto sobre o meio ambiente, né? A degradação das condições de existência, né, de materialidade da vida, tem uma relação direta com o aumento da poluição, precariedade da vida, enfim. A realidade que a gente impõe para as periferias das nossas cidades, ela é até do ponto de vista ingênuo da visão de meio ambiente, ela é degradante, né? Fiz uma feira, tem um relato de experiência aqui da Letícia. Fiz uma feira de ciência com o tema sustentabilidade e de sustentável não teve nada. Desperdício de materiais, falas ainda muito vagas. Pois é, eu também acompanho as feiras de ciências das escolas em geral e eu percebo exatamente isso, assim, uma proliferação de material descartável, as festas em geral nas escolas, né? E essa é uma coisa que é difícil até de problematizar, né, gente? Porque, assim, copo plástico, prato plástico, a quantidade de plástico que a gente produz nas nossas, em qualquer coisa que a gente faça na escola é enorme. E aí, qual a alternativa? Usar vidro? Usar vidro na escola? A escola, né? Quem que limpa? Quem que cuida? Como é que faz? É preciso fazer? Realmente, o Albert colocou assim, se você disser para o aluno comer uma fruta ao invés de comer um chocolate, ele vai rir da sua cara. Pois é, mas a gente fomenta um ambiente educativo, né? Porque não vai ser na aula de geografia ou na aula de biologia que a gente vai conseguir mudar as atitudes, né? O ambiente escolar precisa ser um ambiente integral, educador, né? Ok, tá com o microfone aberto, você falar? Temos de 10 dias. Oi. Franciele, você está pedindo a palavra? A Francis Gary falou: meu TCC foi o ensino da educação ambiental como tema transversal, com estudo de casos no ensino privado e público, e é incrível como é tão raso. Pois é triste, na verdade, né? Como isso é tão... Como é o sistema desenhado para superficialidade, né? Bom dia, professor. Bom dia, Sueli, pode falar. Bom dia a todos. Então, a minha colocação não seria bem um debate, seria um relato. Essa questão desse debate ambiental, às vezes é muito contraditório, né? Todo mundo percebe isso. Só os que não entendem muito do assunto, às vezes passa despercebido, né? Mas eu percebo que algumas comunidades e algumas pessoas que já têm uma tradição
mais assim de cultura rural, às vezes preservam e e tem essa consciência ambiental muito mais e pratica, né, muito mais que essas novas gerações que as pessoas da cidade ou as comunidades mais do consumismo, né, que estão habituadas a seguir a moda, a seguir o sistema, que são impulsionadas a seguir o sistema. Então, por que eu quero relatar isso? Eu estive na casa de uma tia recentemente, e essa minha tia, ela não tem estudo. Ela estudou até a 4ª série, então, assim, ela não tem muito conhecimento de coisas científicas, ela não tem muito conhecimento, não. É só da prática mesmo, cotidiana ali do ambiente dela. E observando, ela fez um sistema de captação de água de chuva na casa dela. Ela tem 6 caixas de 1.000 litros. E ela, lá na cidade, falta muita água, porque no período de seca é abastecido pelo poço artesiano, né? Tem poço artesiano. Então, no período de seca, muita gente fica sem água. E na casa dela não falta. Aí, quando a gente vai para a rua, ela tem uma bolsa de algodão, uma bolsa grande. E ela coloca essa bolsa do lado e ela fala assim, ó, Sueli, eu vou levar a minha bolsa, porque qualquer coisa que eu conseguir, que eu arrumar, eu vou colocar nessa bolsa. Eu não vou precisar trazer sacolinha de plástico para minha casa, porque eu não gosto de plástico. Então, assim, eu fiquei observando aquilo e fiquei pensando. Eu fiz um curso técnico na área ambiental, eu estudo um pouco, eu gosto demais do assunto, eu entendo algumas coisas, né? E ela não tem conhecimento. Mas, às vezes, ela, com essas ideias, né, com essas atitudes, ela pratica, ela tem as ações corretas muito mais do que eu, que conheço. Porque, às vezes, despercebido, né, acaba, a gente acaba fazendo algum ato que vai contra o discurso ambiental. Então, é isso, muito interessante. Depois eu vou postar no grupo que eu fotografei o sistema de água de chuva dela, de captação de água de chuva. Achei muito interessante. É isso. Muito obrigada. Ô, Sueli, você tocou num ponto que é muito importante. Eu tenho tentado evitar Acho que tem um microfone aberto aí, está tendo um eco aqui para mim. Eu tenho tentado evitar na educação ambiental da gente pessoalizar, né, personalizar o debate, porque é um pouco a tentativa do que o sistema faz, de responsabilizar os indivíduos, né, pelas questões que são sempre coletivas. As questões ambientais são inexoravelmente questões coletivas, porque o ambiente é de uso comum, né. Mas é interessante, a sua fala traz um componente da trajetória individual que eu acho importante, que é assim, ó, quem de nós teve uma educação de base que de casa aprendeu esses conceitos, essa sensibilidade toda que tem com relação às questões ambientais, essa consciência de cuidado, né, e de quantos de nós foram transformados no caminho, né, quero dizer assim, no percurso, e quais foram as atitudes, os valores que foram trabalhados. Quer dizer, eu estou querendo fazer uma reflexão a partir das próprias trajetórias, e a Sueli traz isso muito forte, né, ela percebeu em outra pessoa um cuidado maior até do que o que ela tem com a questão ambiental. Não estou dizendo que não tenha, né? Mas assim, que ela percebe que o cuidado que a tia tem é maior até do que o dela. Então, a questão é, que pontos, né, que marcos da nossa própria trajetória nos transformaram nesse sentido? Foram pontuais? Foram construções longas e constantes? Como é que foi o processo de transformação nosso? Eu falo assim, refletir um pouco sobre o nosso processo de se tornar, vamos dizer assim, ambientalmente comprometido, para entender o que eu quero fazer com esse estudante, né? Quer dizer, qual foi o meio, em que condições e com que recursos se transformou a minha visão de cuidado da natureza.
Eu posso falar para vocês que eu venho de uma família de agricultores, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque como travado aqui para mim. Tô ouvindo, pessoal. Estamos te ouvindo aqui, professor. Tá, obrigado. Eu venho de uma família de agricultores e, assim, sempre utilizou agrotóxico no cultivo, né? Então, a visão de desenvolvimento e de necessidade dessas coisas que eu tinha, e ela, eu diria assim que ainda é muito crítica de muitas formas de se ler o meio ambiente, porque, em essência, é preciso garantir as condições de vida das pessoas, né? E isso passa por lidar com a realidade da forma que ela se apresenta, né? Acho que algumas formas de se fazer o debate ambiental, como a gente mesmo viu nos textos, elas são muito romantizadas, né? É como se fosse possível se fazer um meio ambiente, uma discussão ambiental alienada da realidade, né? Por exemplo, quando o Albert fala da questão da fruta com o chocolate, eu acho que as duas coisas são compreensíveis, e a maior parte dessas crianças não tem uma dieta balanceada. Então, seria ingênuo também achar que a gente vai ofertar um doce ou uma fruta para alguém que tem uma microbiota intestinal totalmente quebrada e ela vai a fruta, porque na verdade os hábitos alimentares dela pedem por açúcar. E não é a consciência dela que controla todas as vontades, não é a nossa consciência que controla todas as nossas vontades, gente. A flora intestinal nossa tem um efeito enorme sobre aquilo que a gente tem de desenvolver. Então, em uma sociedade, ou em uma realidade onde as pessoas não têm Vamos aguardar ele entrar, gente. O professor caiu na hora da conclusão da ideia. Pois é, uai, que raiva. Isso aí é coisa de espionagem. É os inimigos. É a CIA mesmo. Isso aí é coisa de disparo norte-americano. O professor tá falando aí de capitalismo alternativo, filho. É só falar sobre o trem que vai contra o sistema que cai, né? Vocês estão achando que
Galera, o professor está retornando, viu? Eu estou conversando com ele aqui no WhatsApp. Oi, gente, retornei. Desculpa, tinha caído aqui a internet. O Rodrigo tinha pedido a palavra, né? Ah, é. Ô, professor, beleza? Beleza. Não, igual, por exemplo, essa questão também do mercado também, né? Mercado e meio ambiente. Eu fico vendo também as iniciativas de produtores que tentam pagar bem pelo trabalho de toda a cadeia na produção de um produto, né? E aí entrar no mundo da competição, ó, vendendo um produto que respeite ali a demanda do trabalho, respeite o pagamento, né, o trabalho da pessoa, e ao mesmo tempo também que tenta trazer algo do interior do Brasil, algo nacional 100%, um produto reciclado, desenho, arte, sabe? Design, e aí coloca no mercado para venda, né? E assim, quando isso acontece de forma interessante, assim, positiva, respeitando tudo, tem a questão do valor do objeto também, né? Que às vezes a gente até gosta, quer consumir, mas não consegue, porque o trem fica muito caro. E aí o empreendedor que quer, tipo assim, eu não sou empreendedor, sou nada, não, mas eu gosto de acompanhar o mercado para ver a diferença dos produtos que são feitos, né? E aí, quando a gente até gosta disso, porque respeita a cadeia, a gente vai se sentir bem no consumo também, né? Porque vai valorizar tudo, desde a arte, lá do camarada do interior, até a forma, o design e tudo mais, a gente não consegue pagar porque fica um preço maior. E aí a competição fica injusta, porque às vezes, por exemplo, no outro dia também eu estava vendo, tipo assim, pessoal que está usando mesmo o discurso, como você falou, né? Pega o discurso ambiental e usa para a produção, não pega o discurso, mas usa só o discurso, mas continua vendendo a mesma coisa. Aí eu vou citar o nome aqui da marca, né, tipo a Adidas mesmo. Agora eles estão nadando abraçado, né, com alguns modelos de tênis específicos dentro da pegada ecológica com o nome vegano, né, porque tem a demanda vegana também.
E aí eles conseguem fazer um tênis também, não sei de onde que vem todo o processo, a cadeia, se pagam direitinho, desde a mão de obra. Eu sei que a maioria é feita no Vietnã, não sei como é que funciona lá, se pagam de fato o tênis, mas no final ele vai competir com esse outro produto nacional aqui numa demanda de um preço muito mais acessível, sabe? Então, assim, eu tô falando dessa contradição, que também é difícil dentro do mercado. Você poderia comentar alguma coisa pra gente, assim, sobre a respeito? Né? Imagino que você também já deve ter visto algo e pensa sobre isso, né? É a mesma discussão que se faz com os orgânicos também, né? Então, assim, quem acaba pagando, quem acaba tendo condições de pagar é quem tem muito dinheiro. Aí você vai perceber, assim, que quem financia as perspectivas contra-hegemônicas acaba sendo quem, de fato, desenha a hegemonia, né? Quem está dentro do centro da hegemonia, né? E isso é problema para a geografia, mas isso é um problema da realidade, né? Assim, eu acho que isso para mim mostra as possibilidades de como isso pode ser abordado na escola, né? Eu fiquei pensando agora, por exemplo, tem um debate sendo feito na biologia que é muito interessante, que assim, nós nunca fomos indivíduos. A gente tem essa noção do indivíduo criada nas ciências humanas, né? Humanas não necessariamente numa perspectiva humanística, mas assim, é um debate essa noção do indivíduo ela é construída de forma racional, ela não tem uma fundamentação na realidade biológica, né? Se a gente pensar, não sei se eu já falei isso para vocês, mas o nosso intestino só funciona porque tem uma série de micro-organismos associados. A nossa pele, a qualidade dela depende necessariamente da microbiota que está vivendo ali. Muitos casos de infertilidade estão relacionados com a biota que vive dentro do trato reprodutivo feminino. Quer dizer, existem bactérias no nosso intestino que se comunicam com o nosso cérebro. Então, aquela pessoa, por exemplo, que vive de mau humor e tal, tem uma relação muito forte do humor com o funcionamento do intestino, porque existe uma comunicação direta que independe da nossa vontade. E aí você vê, por exemplo, uma prática comum que tem crescido, mas ainda ela está elitizada, que é aquela de produzir kombucha, que é um chá fermentado, ou kefir, ou aqueles iogurtes, como é que chama aquilo? Iogurtes eternos, iogurtes... aqueles iogurtes... Kefir. Mas tem um outro, que tem um outro nome, agora eu esqueci. Não é o kefir, mas é nessa mesma lógica. Então, todos esses fermentados, eles têm uma relação direta com a regularização da sua microbiota, tanto da pele, quanto do intestino, quanto das camadas que envolvem o cérebro. Então, se você pensa isso numa realidade de escolar, tem uma interface muito grande da biologia com inclusive as ciências humanas que trabalham a noção do indivíduo, porque é um debate central, por exemplo, na antropologia, e é o confronto entre indivíduo e sociedade, né? Os interesses individuais e os interesses coletivos. E esse indivíduo é entendido como uma unidade. Mas se a gente pensar esse indivíduo como uma comunidade de organismos que interagem, então a presença do outro interagindo também é você, né? E aí, bom, isso também a gente pode fazer do ponto de vista da linguística e da história. Mas, enfim, onde que eu quero chegar com isso? É que essa é uma mudança de hábito necessária se a gente quer mudar um comportamento, por exemplo, que não vai... pensando de novo nessa coisa de que existem produtos que são muito mais acessíveis e financeiramente acessíveis e que são trabalhados com ingredientes que levam ao vício. O açúcar, né, é um deles, mas existem vários outros conservantes, realçadores que geram o vício. Então, seria ingênuo, de novo, pensar que a gente vai ofertar algo fora disso e isso vai ser consumido. A mesma lógica tem que se aplicar ao consumo dos produtos, vamos dizer assim, socialmente e ecologicamente corretos. Porque, para eles serem produzidos de forma socialmente justa, por exemplo, eu tenho uma aluna trabalhando agora no mestrado com Fair Trade na cadeia do mel, aqui no Vale do Jequitinhonha. Quer dizer, Fair Trade é o comércio justo, né? O produto, ele sai com um preço final que não tem a maior parte do seu valor embutido decorrente do último passo da cadeia. Quer dizer, a cadeia toda de produção ela é remunerada de forma equivalente, justa, né? Vamos dizer assim.
o tempo investido, o custo. Então, o agricultor não ganha menos que o gerente da cooperativa, que não ganha menos do que o atravessador, que não ganha menos do que o mercado. Quer dizer, a distribuição do lucro ao longo da cadeia, ela é homogênea. Isso torna o produto final muito mais caro. Quer dizer, para o produto final não ser mais caro, ele tem que ter embutido nele a exploração de alguns elos da cadeia, ou a subvalorização de alguns dos elos da cadeia. Só que isso daí volta lá no nosso primeiro debate síncrono, né? Como você garantir que as pessoas tenham liberdade de escolha se a gente não garante a elas condições mínimas de vida? Quer dizer, se eu não posso pagar mais caro, eu vou comprar xarope de açúcar ao invés de mel, né? Ou vou usar açúcar branco. Então, o grosso do consumo continua consumindo porcaria, né? Então, agora, eu acho que, mesmo assim, a gente não deve perder de vista a perspectiva de formar para a consciência de que isso é um problema. Consumir açúcar branco é um problema, a pessoa está sendo viciada nisso. Então, ela pode até não poder consumir, mas é preciso que ela se incomode com a realidade que ela vive, né? Então, assim, é preciso que a gente comece a se incomodar coletivamente com as coisas, né? Então, acho que problematizar retornei, caiu, né? Travou. Onde que travou, gente? Em qual parte da fala? Travou na parte da questão do açúcar, o vício e o dano que ele causa na saúde, e a gente tentar reorganizar isso para consumir de outra forma, né? Um tipo de açúcar que seja diferente do açúcar industrial. E a cadeia. Beleza, obrigado, Rodrigo. E não perder de vista a necessidade de problematizar. Porque é preciso que a gente incomode, né? É preciso que a escola polemize essa realidade para que as pessoas tenham consciência de que a gente está imerso numa cultura que fomenta o nosso consumo barato, onde as vidas das pessoas importam muito menos do que o seu potencial de consumo. Quer dizer, as pessoas são substituíveis e elas estão consideradas no contexto social como mais um consumidor. Se essa consciência começa a ser trabalhada, você começa a gerar a crítica. E a crítica é fundamental. A crítica é fundamental, e a crítica coletiva mais ainda, para a gente começar a mudar a realidade. Isso é um processo cultural, gente. Não vamos ser nós, esse coletivo de 200 professores aqui, que vão transformar essa realidade. Mas é preciso incomodar. É preciso incomodar a partir do conhecimento, que eu acho que aí sim é o papel da educação. A educação é aquela formação de pensamento que não é baseada em você deve fazer isso, você precisa fazer isso, porque isso os pais fazem, né? Não come açúcar. Não. A força do nosso trabalho vem da nossa capacidade de explicar isso a partir de argumentos, né? A partir dos porquês, de demonstrar os porquês, né? Então, eu acho que sim, a gente precisa incomodar a construção do debate que a gente faz precisa incomodar, para que coletivamente a gente crie outro sujeito político, né? Outro sujeito histórico. E aí eu falava dos orgânicos, que eu acho que no caso dos orgânicos ainda, é preciso se trabalhar o conceito de direito à alimentação saudável. Então, assim, é um direito constitucional, né? O direito à saúde é um direito constitucional. Então, por que não existe subsídio para a produção orgânica? Ou vocês acham que os agricultores familiares preferem produzir um alimento intoxicado? Né? Assim, eles não preferem, não. Ninguém preferiria. Se fosse dadas as condições de produção de alimento orgânico, com a mesma capacidade de financiamento, com a mesma tecnificação, que eles têm acesso para a produção de soja ou milho intoxicados, vocês acham que eles optariam por mexer com veneno?
A grande maioria, eu posso garantir para vocês, a partir da realidade que eu vivi, que eu venho da agricultura, né? A minha família é de agricultores familiares, a grande maioria não optaria por produzir alimentos intoxicados. Então, isso tem a ver com uma política. Então, é uma intersecção entre educação ambiental e política que é muito forte. Mas quem de nós consegue trabalhar a noção de alimento orgânico como um direito, né? Como um direito das pessoas. E não como um dever. Não é uma obrigação sua comer um alimento orgânico. É um direito seu comer um alimento orgânico. É um privilégio que não pode ser visto como um privilégio, né? É para onde a sociedade deveria encaminhar, né? Acho que o Rodrigo ergueu a mão de novo. Professor, olha só, para você ver como é que são as coisas, né? Você vai dar um rolezinho lá no supermercado, aí você vai ver uma seção lá, tipo assim, de tudo que você está comentando, né? Questão do orgânico e não orgânico. Aí você vai lá já no supermercado, já tem uma demanda, um espaço específico para você, ó, aqui é alimentação orgânica, aqui é alimentação não orgânica. Você não está bem. O Carrefour, por exemplo, é mestre nisso, né? E aí você já vai criar uma divisão também daqueles que vão ter acesso à comida orgânica e aqueles que vão continuar comendo o rango que é, tipo assim, que é industrial, né? E aí, ó, pra você ver, até nisso, né? Aí vai criando, né? Uma massa de trabalhadores saudáveis e uma outra que provavelmente não vai ser tão saudável assim no futuro, né? E ó, pra você ver, o problema que esse negócio está gerando, né? E a falta de acesso de produtos de qualidade para as pessoas, você vai classificando, categorizando em espaços, né? Valores que são muito mais altos, às vezes, do que a Coca-Cola, né? Por exemplo, o cara vai ficar entupinho de Coca-Cola lá, 10 anos lá, quando tá na casa 50, o cara tá com glaucoma, de glaucoma. Mas é o que ele pode comer, né, no ramo dele, né? Tipo assim. Enfim, né? Você vê, a discussão é muito interessante que eu tô falando, porque as contradições refletem até no impacto do que a gente alimenta na nossa saúde no dia a dia. A ida no supermercado, por exemplo, você pode dividir lá entre produtos orgânicos e não orgânicos. E você vai escolher se vai morrer rápido ou vai morrer lento. Exatamente. Ligando isso que você coloca, Rodrigo, com o que a Raíssa colocou ali, numa escola família agrícola, que é uma escola que tem certificação agroecológica e tal, os alunos preferirem alimentos industrializados, o que isso quer dizer? Bom, eu acho que aí tem uma janela de oportunidade para a educação, né? Para o ensino, trabalhar de forma associada. Uma é a pegada ecológica, né? De onde vem esse alimento. A gente faz esse trabalho aqui na universidade, numa disciplina que eu dou, que chama Ecologia Política. A gente mapeia a merenda escolar para saber de onde ela vem, quais são os produtos que têm relação com o trabalho escravo, quais são os produtos que têm uso de agrotóxico na cadeia produtiva, quais são os produtos que remuneram mal e quais são os produtos que remuneram mal os passos da cadeia, né? Quais são os produtos que vêm de longe ou de perto. E a gente cria um índice de sustentabilidade para a merenda. Então, esse caso que a Raíssa relata, para mim, é um caso interessante de a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista da geografia, essa cartografia dos alimentos, né? Mas aí a gente poderia pegar a química, por exemplo, e vamos olhar quais são os conservantes desses produtos e qual a consequência desses conservantes. É chocante, por exemplo, saber que a maior parte desses alimentos aí tem nitrato e nitrito, que são extremamente nocivos para o sistema reprodutor masculino. Isso toca, numa sociedade machista, isso sensibiliza mais do que vários outros argumentos, né? Então, o fato dos meninos saberem, quer dizer, eles não sabem, né? E até podem saber, mas para mim que a educação tem esse papel de demonstrar, olha aqui, essa fórmula química tem a ver com esse produto que causa esse impacto na sua saúde. E aí a gente pode fazer um elo com a língua portuguesa, com a história de como esses alimentos chegam até a mesa de cada pessoa, com as forças que controlam o mercado para saber o que chega e o que não chega, enfim, com a noção do direito, o direito à saúde, por que existe um contradiscurso tão forte para que as pessoas não tenham alimentação saudável, enfim. Quando um problema como esse que a Raíssa tem aparece, para mim você tem uma questão central do que o Paulo Freire colocava. Isso, de fato, essa é a matéria da educação, né? Essa contradição que você identifica, Raíssa, ela é a matéria da educação, ela é o tema e o contratema da sua perspectiva freiriana. Você está com a realidade gritando para você, e é essa realidade que precisa ser trabalhada. Então, assim, para mim que a escola deveria parar
e se organizar em torno desse tema e ver quais disciplinas dialogam com ele com uma perspectiva crítica de fundo. Se a gente tiver essa autonomia para fazer um trabalho dessa forma, eu acredito que a gente consegue educar. Se isso vai implicar na mudança de uma atitude imediata, não sei. Mas eu acho que não resolve a gente dizer, eles só querem saber de porcaria. A gente oferece o melhor para eles só querem saber de porcaria. Eu acho que isso é matéria para o ensino, que eu quero dizer. É para além porque isso seria ficar na superfície de novo, né? De dizer assim, eles não querem comer uma comida saudável. Não sei se é só isso, né? Assim, eu diria que não. Eu diria que isso aí é matéria para a gente aprofundar, porque por que preferir? Então, assim, vai passar pelo gosto, e aí a gente vai entender por que o gosto é diferenciado. O que tem ali? Tem glutamato? Qual a função do glutamato no organismo? Entende que eu quero colocar assim? Talvez a gente vai conseguir perceber que alguns atrativos do alimento industrializado só são diferenciados porque tem produtos químicos ali que são muito nocivos à sua saúde. Então, isso faz você repensar, no fundo, a partir do conhecimento. E se, além de tudo isso, ele ainda quiser comer, enfim, né? O papel da formação foi dado. Quando ele tiver um filho, eu duvido que ele vai incentivar o filho dele a comer. Entende o que eu quero dizer? Assim, eu praticamente não como salgadinho. Mas tem um salgadinho que, uma vez por ano, né? Eu como, porque eu gosto muito daquele sabor, mas eu sei todo o mal que ele me faz. Que ele faz a um organismo, qual que é o papel dele dentro das corporações, de onde ele vem, enfim. Então, isso eu entendo que seja uma crítica consciente e uma forma de lidar com isso, com esse produto em específico, né? Mas isso só mudou depois de um processo formativo. Não foi de uma hora para outra, né? Assim, em uma outra realidade, eu comeria isso todo dia. Entende o que eu quero dizer? Uma coisa sobre o que o Rodrigo colocou ainda, normalmente os produtos orgânicos ficam até em prateleiras mais bonitas. Com um lacinho, com um detalhe mais cor de terra, assim, né? Tem uma arte associada a eles. Então, existe, claro, uma segregação social no consumo. Parece que alguém pediu para fazer um comentário, né? Além do Rodrigo. Tem alguém inscrito, gente? Se tiver, pode falar, viu? O Jô coloca que interessante isso. Itinga, na segunda metade do século XIX, tinha fábrica de açúcar mascavo. Em conversa sempre com as comunidades quilombolas, percebo que tem uma produção boa de rapadura, mas poucos são os consumidores. Pois é, a gente aqui em Diamantina compra rapadura que vem de capelinha para consumir rapadura aqui. Quer dizer, tem uma pegada ecológica associada porque a gente não encontra uma rapadura de qualidade aqui na região de Diamantina, né? A Letícia está chamando a atenção para o filme do Sem Floresta. Eu assisti essa semana com a minha filha. É muito interessante mesmo. É um filme infantil, para quem trabalha na educação infantil. É uma sugestão mesmo de filme para vocês trabalharem. Tem a ver com a ocupação urbana, né, de uma área de floresta que reduziu os animais a uma ilhazinha, né? Aí a Raquel coloca os pratos feitos baratos que alimentam muitos trabalhadores e trabalhadoras montados basicamente com carboidrato, geralmente sem salada e sem legumes. Os PFs são um retrato de como os trabalhadores se alimentam. Com certeza, e é barato, né? E quando não está temperado com salitre ainda, para as pessoas terem uma sensação de satisfação antes de terem comido a quantidade necessária, né? A Valdemir coloca a lei do PNAE, que eu acho que é outra coisa para se trabalhar junto com aquela discussão que eu estava colocando sobre a perspectiva freiriana no consumo, que a Raíssa levantou. Acho que a lei do PNAE ela vem mesmo para somar com isso, sim. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE,
no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente relacionados à agricultura familiar, do empregador familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. Aqui se reafirma o alimento como direito e o alimento local como um direito, né? Você tem direito de comer aquilo que é produzido na sua região, porque o impacto é menor, porque a pegada ecológica é menor, enfim, e porque o Estado deve remunerar aquele que produz na agricultura familiar, né? Pois é, Cristiano, você coloca uma coisa que é interessante, é que é mais fácil ter uma alimentação saudável no interior, desde que você esteja imerso numa rede de compra, numa rede de consumo, porque aqui em Diamantina, por exemplo, levou muito tempo para a gente descobrir quem eram os produtores rurais que produzem alimento orgânico, e a grande maioria não produz orgânico. E aí eu vou te dizer que, por exemplo, eu tenho colegas que moram em Curitiba é possível você fazer um rancho do mês com poucos ingredientes que não são orgânicos na compra. Você consegue quase tudo, até cerveja, açúcar demerara, farinha de trigo, tudo orgânico. Então, existem prós e contras disso, mas como o Rodrigo falou, você vai conseguir fazer a compra do mês toda, mas ela vai custar R$5.000, né? Ela vai consumir metade do seu salário. No caso de quem ganha R$10.000, né? No caso de quem ganha menos do que 5, vai sair mais caro do que o seu salário, né? Para alimentar o consumo. Existe uma psicologia do consumo, né, gente? Assim, quando o Hernani colocou aí que a disposição nas prateleiras, outras pessoas já chamaram a atenção para isso também. Existe uma psicologia do consumo, o que está no alcance dos olhos das crianças, nas prateleiras, a ordem com que os alimentos são colocados. Você entra, já chega nas frutas, depois você vai chegar nos produtos, no refrigerante está na última prateleira, no sentido oposto das frutas, né? Então, dependendo de por onde você entra no supermercado, você vai fazer o circuito hegemônico ou contra-hegemônico, né? Assim, para a compra daquilo que foi planejado para você comer ou na contracorrente. Então, tentem entrar no supermercado, especialmente nos grandes supermercados, pelo sentido oposto do que é o recomendado para os carrinhos. Porque, em geral, as coisas estão dispostas para serem consumidas, para aumentar o seu consumo. Joselino coloca se é real que o plástico nasceu como uma proposta ecológica. Não desconheço, Joselino. Na verdade, nunca vi esse debate sendo feito com uma vantagem. Agora, se você pensar que o plástico substitui em grande escala, o plástico substitui o metal e o vidro, se ele fosse reciclado, ele tem uma pegada ecológica menor. Mas, como ele não é reciclado, o impacto ambiental dele é alto. A produção de vidro custa caro. Custa caro em termos de recursos naturais. E o aço e o ferro, mais ainda. Então, o plástico, talvez não o plástico das sacolas, né? Esse plástico que a gente usa no dia a dia, talvez não esse plástico, mas o plástico que substitui, por exemplo, o que eram antigamente peças de ferro, esse plástico, com certeza, ele é produzido com um custo menor ambiental, né? Porque o ferro, bom, vocês sabem o que é o ferro aqui nas mineradoras mineiras melhor do que eu, né? O impacto da produção de ferro é muito alto, né, no meio ambiente, desde a extração do ferro até ele chegar no produto final, né? A Sueli diz que esse debate, essa contradição é muito frequente, é que ela estagiou e depois ficou como voluntária na Fundação Caio Martins. Lá a gente produzia legumes, frutas, fazia compostagem, os biofertilizantes, tudo de forma agroecológica, mas por diversas vezes tivemos que usar produtos químicos que vão contra o debate e o conceito agroecológico. Muitas vezes não temos o poder de decisão. Sim, e não existe tecnologia tão bem desenvolvida para agroecologia como existe para o produto químico. Produto químico, você consegue um produto para praticamente cada problema que você tem, porque é uma indústria montada em cima desses problemas, e existe muito dinheiro estatal envolvido.
e envolve grandes corporações, enquanto que a agroecologia lida com a realidade local, né? Com a solução de problemas a partir da própria realidade, com o esforço coletivo. Então, assim, é uma outra perspectiva que não é tecnificada da mesma forma. Então, mas, assim, não é tecnificada por uma opção de Estado, né? Uma opção de sociedade, né? Ela não gera o lucro que a outra gera. Então, isso é uma realidade, sim. Tanto que na agroecologia muito se fala da transição agroecológica, né? A necessidade de você fazer o uso, muitas vezes, ainda, por exemplo, você está transitando para o agroecológico, mas ainda precisa do adubo químico, né? Para garantir a produção. Então, ou então você vai substituir o veneno que mata a lagarta por um produto biológico, mas não vai conseguir substituir o veneno que mata o mato, né? Então, você vai deixar de usar um veneno para usar um controle biológico, mas ainda vai ter que usar outro para fazer para uma outra finalidade. Ou então, você consegue controlar a lagarta e fede e o besouro, mas não consegue controlar os fungos e as bactérias que causam doença nas plantas. Aí você vai precisar de usar produto químico e produto biológico até você conseguir fazer uma transição completa que muda o seu sistema, e aí ele está equilibrado o suficiente para poder fazer uma produção orgânica, né? Isso são processos. E, assim, a gente não tem uma rede e não tem um investimento. Se vocês pensarem, o recurso que é alocado para o Ministério da Agricultura e o que é alocado para o Ministério do Desenvolvimento Regional, quando ainda existia o Ministério do Desenvolvimento Regional, é absurdamente diferente, né? Quer dizer, a agricultura familiar está num lugar e a agricultura do agronegócio está em outro. E a verba que existe para o agronegócio, ela é ordem de grandeza maior do que a que existe para a agricultura familiar, né? O Saul disse que parou de consumir embutidos a partir do momento que participou de um curso. Sal nítrico que seria adicionado ao passo seguinte era cancerígeno que não poderia ser usado além da proporção indicada na receita. Pois é. E isso não é só para os embutidos, gente. Para a grande maioria dos alimentos, os conservantes e o sal nítrico, ele é usado como conservante. Gente, pode olhar os alimentos que vocês têm aí em casa. 60% tem nitrato ou nitrito como conservante. E ele é altamente cancerígeno. Quer dizer, ele é calculado para um alimento, para não te causar o câncer. Aí quando você come 10 alimentos que tem nitrato, onde que foi parar o cálculo da quantidade que não te faria adoecer? Entende por que o alimento adoece a gente? Porque ele tem efeito cumulativo. Então, ele foi calculado em cima do salame, mas você comeu salame, tomou leite de soja, tomou suco industrializado, todos eles têm nitrato e nitrito na conservação, né? Quer dizer, o efeito no seu organismo é cumulativo. Então, ninguém calculou, todo mundo calculou no limite porque quer vender mais, né? Mas as doses de agrotóxico que estão presentes nos alimentos, gente, a grande maioria está acima do permitido. Tem alguém inscrito, gente? Se tiver, pode falar, viu? Estou passando aqui os comentários do chat. O Rodrigo colocou aí, miojo, mais refrigerante, mais salame, mais suco, mais Nutella. Quer dizer, o cálculo de cada um deles que estava no limite fez o que no seu corpo? Se soma, né? Explode. Por isso que a gente explode. As pessoas explodem, né? Explodem, adoece, quebra, deixa de funcionar, morre, fica com ataque, com aneurisma, com trombose, enfim, todos esses problemas que estão aí, obesidade, diabetes, pressão alta. Bom, na verdade eu tinha pensado que a gente faria um debate em duas etapas, transitando desse debate conceitual ainda, né, que aprofunda a questão ambiental para além da conservação das espécies, digamos assim, um debate mais crítico,
para a realidade da sala de aula, mas eu estou vendo que a gente já fez isso, permeando o nosso debate, né? Então, agora, usando esses últimos 10 minutos, eu queria só chamar a atenção disso. Nós vamos ter essa semana, e essa semana que vai iniciar agora, e aí então nessa semana ainda tem um texto e tem um fichamento, né? E aí a outra semana, ela vai ser dedicada ao trabalho final da disciplina. Então nós não vamos ter nenhuma outra atividade na semana seguinte, né? Essa semana que a gente vai seguir agora ainda, ela tem um texto para a gente pensar a educação, o ensino de uma maneira geral. A gente pensou, esse texto dessa semana que passou era um texto simples, né? Trazendo a noção de ambiente como algo muito mais amplo do que o meio ambiente especificamente que a gente fala aqui como o contexto ambiental, né? A autora trazia a ideia de que a corporalidade, o movimento, tudo isso tem a ver com a formação dos processos cognitivos da criança. Então, assim, não sei quantos de vocês atuam com o ensino infantil ou com o ensino fundamental, né? Mas a ideia era trazer uma perspectiva do ambiente, do meio ambiente, como algo que permeia todos os níveis da educação, né? Então, nessa primeira semana, a gente pensou isso como a formação inicial, a corporalidade, a formação das emoções, né? Quão importante é o contato com ambientes abertos, com a realidade local, com os micro-organismos, com as plantas, as coisas que acontecem onde a criança está, né? Quanto isso é importante para formar esse sujeito, para que ele não chegue lá no ensino médio completamente alienado, achando que o leite vem dá em caixinha, né? O leite aparece no supermercado. Enfim, quanto que esse processo precisa ser integral, né? E a gente, como educador, ou até como pais, tios, irmãos, de pessoas que estão nesse processo formativo, né? Então, era a ideia de trazer a educação ambiental não só como transdisciplinar, no sentido de todas as disciplinas de uma mesma série, mas como um processo continuado ao longo da trajetória educativa, né? Que, às vezes você fala assim, mas o que eu vou ensinar de educação ambiental para uma criança de 5 anos? Muita coisa, porque o movimento dela é fundamental para a alfabetização. Uma criança que não tem coordenação motora, não sabe brincar, e não tem domínio da corporalidade, com 6 anos, é muito difícil de ser alfabetizada. Com certeza vai ter problemas no processo de alfabetização. Isso tem a ver com o quanto ela brincou, o quanto ela desenvolveu a coordenação motora, o quanto ela interagiu com diferentes texturas e superfícies, né, o quanto ela interagiu com o mundo. E é papel da educação potencializar esses processos, né? Então, assim, educação ambiental é uma educação integral, ela faz parte de todo o processo, com diferentes atividades e diferentes propostas nos diferentes níveis, né? E o Cristiano traz um ponto aqui que eu queria já amarrar com isso que a gente está falando já da escola. Ele fala assim, vamos atentar que não são só os alimentos que são prejudiciais, produtos de limpeza, que agridem o lençol freático, sim, e o próprio desenvolvimento, né? Assim, qual é a escola que eu estudei, por exemplo, passava uma cera no piso, que no dia que passava, na semana que passava a cera, a gente ficava com dor de cabeça. Os alunos ficavam com dor de cabeça. Quer dizer, esse ambiente educa. Aí eu estou falando da importância do ar livre, da respiração do ar que não está poluído, e a sala de aula está passando cera e o aluno está com dor de cabeça. Então, que ambiente é esse, né? Que ambiente é esse ambiente escolar? O ambiente escolar educa? Ele está educando? Ou eu tenho lá no ambiente escolar um banheiro que está trancado e que só os professores usam? Daí eu vou criticar lá no supermercado que o alimento orgânico está numa seção e o alimento lixo está em outra? Né? Assim, e aí eu vou conseguir utilizar o banheiro com os alunos? Assim, ou a gente constrói coletivos educacionais, né, onde todo mundo está lá com a educação como algo central, ou a gente vai continuar daqui 10 anos reclamando das mesmas coisas
dizendo que os alunos são desinteressados e que o que a gente oferece não é o que eles querem. Eu acho que, assim, eu sempre fui muito crítico dessa coisa, assim, de que o professor universitário ou o ambiente acadêmico, ele só critica a escola, né? Como se a escola, como se ele fosse capaz de fazer uma outra escola. Eu não estou dizendo isso. Eu dei aula na educação infantil, dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio. E eu sei como é difícil mexer com essas estruturas, como é difícil mexer com o currículo, como é difícil mexer com as posturas. Uma escola com 500 alunos, com um monte de turmas, que você quer só é resolver o problema da sua sala de aula, né? Dar suas aulas, mas e aí, né? O que a gente faz? Porque, assim, fazendo isso, gente, a gente não está mudando nada. A gente está aqui criticando, daqui 5 anos a gente vai estar aqui criticando, daqui 10 anos vai estar aqui criticando de novo. O Hernani coloca: o chão em que pisamos é educativo? Exatamente essa pergunta, Hernani. O chão em que pisamos é educativo? A gente é capaz de entender o chão, o solo, a grama, a escola, a rua, a casa, como lugares que educam? Eu consigo ver o processo educacional se materializado nas estruturas? Ou eu tenho uma escola que é excludente, que é racista, que é machista, que é classista, né? Classista no sentido negativo da palavra, né? Que discrimina, que segrega, que tem um lanche especial para os professores e tem outro lanche para os alunos. Quer dizer, vocês sabem, vocês têm consciência do que é isso, né? E essa é a nossa realidade, né? E se a gente pensar no ensino remoto, então, gente, aí, no ensino remoto, tomara que seja por pouco tempo e que a vacina logo dê conta de todo mundo, porque que fracasso é esse da educação à distância, né? Nesse sentido da educação infantil e média, né? Trabalhei com o comentário do Carlos Tadeu. Houve um período imediato da abolição do uso de sacolas. Sabe o que foi feito com a Braskem e companhia? Criaram polímeros que fragmentam o solo, porém permanecem em micropartículas no ambiente, muito mais nocivo do que o plástico comum. Foi amplamente usado nas sacolas do supermercado, aquelas com cunho biodegradável. Hoje menos, também diminui o discurso midiático contra o uso delas. Quer dizer, de novo, o mercado se adequa à realidade, né, gente? Da forma com que ela for colocada, eles vão captar o recurso estatal e vão transformar num produto para te vender. Se tiver lucro, e vão garantir o lucro deles, né? O Eric coloca que as escolas em pedagogia de alternância conseguem superar um pouco esses desafios. Concordo com você. Como levar essa virtude, essa capacidade que as escolas em alternância têm de se vincular à realidade do aluno, de atuar de forma politicamente engajada, ambientalmente engajada, como levar isso para a educação de uma maneira geral, né? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito, assim, eu acompanho a Escola Família Agrícola de Veredinha, que é aqui razoavelmente perto de Diamantina, né, em torno de 200 quilômetros aqui de Diamantina. Eu acompanho a escola e tive alunos de lá que foram bolsistas meus já, né, alunos do ensino médio que foram bolsistas e tal. Como trazer esses valores e essas práticas para a educação pública, que está sujeita muito mais fortemente a uma BNCC, a um controle estatal que é verticalizado e hierarquizado e coloca lá o diretor, os coordenadores para fiscalizar se o professor está atuando de acordo com o currículo, de acordo com o que está lançado no livro de presença, de acordo com o planejamento, que no final das contas se afasta completamente da realidade. Isso é um desafio, né? Isso é um grande desafio. E como fazer alternância na escola urbana, sendo que a realidade toda está planejada para o aluno ficar... A alternância dele é diária na escola, né? Meio-dia na escola, meio-dia em casa, meio-dia na escola, meio-dia em casa.
como fazer esses alunos imergir em realidades. Eu já pensei muito nisso, levar as escolas todas para o interior e transportar os alunos para fora da cidade para estudar. É um caminho? É um caminho factível? Quer dizer, assim, mesmo que a gente pensasse numa escola ideal, né? Vamos ignorar que no Brasil o fracasso da educação é um projeto. No Brasil, o fracasso da educação não é um problema. Ele é o próprio projeto de educação. Isso é uma frase que não é minha, ela é de Darcy Ribeiro. Ela já tem 50 anos. No Brasil, o fracasso da educação não é um problema, é o próprio projeto de educação. Quer dizer, era como o Darcy Ribeiro via isso há 50 anos atrás. E, aparentemente, a gente está 50 anos depois e não mudou. Né? A gente continua com a educação, haja vistas a vontade, há poucos dias do Senado de tirar a educação como gasto obrigatório, né? da DRU, né? Das diretrizes orçamentárias. Enfim, então, como fazer, mesmo que a gente ignore essa realidade que está dada, qual seria a escola ideal? Como é que é a educação ambiental numa escola ideal? Onde é a escola ideal? Como ela funciona? Né? Mesmo que a gente tivesse recurso ilimitado, como é que você planejaria a sua escola ideal? Como é que é a formação dos seus professores ideais? Isso é um exercício para a gente fazer, porque, teoricamente, enquanto processo civilizatório, a gente tem que ser capaz de ser propositivo para isso. E mesmo assim, eu teria muita dificuldade de planejar essa escola ideal. Dada a realidade real, né? Escola ideal para a realidade real. Mas é um exercício importante da gente fazer. Porque várias coisas das que a gente critica, às vezes, talvez a gente pare de criticar até, no momento que a gente pensar a escola ideal e ver que não tem caminho para algumas coisas. Enfim. Bom, gente, nós estamos com 9h58. Mesmo tendo aumentado meia hora, a gente usou o tempo todo, né? Então, exatamente, Rodrigo. Escola ideal para os problemas reais. Qual seria a escola ideal para os problemas reais? Se é que a gente vai falar em escola como problema, se o problema não é exatamente no real, e não na escola, né? Então, para o contexto real, né? Escola ideal para os problemas reais no contexto real. Bom, gente, quero agradecer a vocês as contribuições. Eu vou baixar o chat para ler também. Algumas coisas passaram, né? Nessa coisa de ficar acompanhando o raciocínio e falando. Peço desculpa se eu ignorei algum comentário, não foi intencional. E aí eu vou encerrar para poder, pontualmente, pela primeira vez, passar a aula para a professora Dayana, né? E também para aqueles que precisarem fazer um rápido intervalinho entre as duas aulas e quiserem fazer. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula síncrona, para o nosso último debate. Abração para vocês.